Bom dia. Licenciamentos crescem em janeiro. Os licenciamentos de veículos em janeiro apresentaram uma alta, apontou o balanço da FenaBrave divulgado na semana passada. Segundo o levantamento, foram emplacados 142.800 veículos no mês, 13% a mais do que em janeiro do ano passado. Na comparação com dezembro, no entanto, o resultado representou retração de 35%. O movimento normal, de acordo com a entidade das concessionárias, devido às despesas comuns de início do ano. Houve uma alta nos licenciamentos de todas as categorias. Do total emplacado, no mês, 104 mil unidades correspondem aos automóveis, alta de 12,6% sobre os licenciamentos realizados em janeiro de 2022 e queda de 36% sobre dezembro. Foram emplacados também 26.500 unidades de comerciais leves, aumento de 9% sobre janeiro e recuo de 30% ante dezembro. Os emplacamentos de caminhões somaram 10.200 unidades. O resultado representa crescimento de 12% ante os licenciamentos registrados em janeiro do ano passado. Na comparação com o volume registrado em dezembro, houve queda de 15%. Mudança de tecnologia provocada pelo Procon-V P8 pode aumentar a procura pelo estoque de modelos adequados à norma anterior, que podem ser emplacados até março. E ainda tem bom mercado entre os transportadores, contou Andreata Júnior. Já os emplacamentos de ônibus somaram em janeiro 2.100 unidades, alta de 61,3% ante o resultado de janeiro de 2022. Na comparação com os licenciamentos observados em dezembro, a queda foi de 20%. O balanço da FenaBrave também mostrou que o Chevrolet Onix voltou à liderança do ranking dos carros mais vendidos. Em janeiro, 7.100 unidades do hatch da GM foram emplacados. O top 5 do ranking de licenciamentos traz mais 2 modelos da GM. Em segundo lugar ficou o Onix Plus, com 6.100 unidades licenciadas. Em terceiro, o Chevrolet Tracker, com 5.200 unidades registradas. Os Hyundai Creta 5, 1.000 unidades e HB20, 4.800 unidades ficaram na terceira e quarta posição do ranking. Entre os comerciais leves, o modelo mais vendido foi a picape Fiat Strada, com 7.000 unidades. Segue no top 5 Toyota Hilux 3.400, Fiat Toro 3.200, Volkswagen Saveiro 2.700 e Chevrolet S10 2.000 unidades. No TV Auto de hoje você vai ver em dicas para o carnaval, por que fazer revisão do carro antes de viajar? 6 cuidados antes de viajar de carro. Em dicas de serviço, bolhas nos pneus, como evitar e o que fazer quando elas surgirem. Em autoteste, lançamento do Volkswagen Virtus. Em 2 rodas, o Sudeste vem perdendo participação no mercado de motocicletas. E em importados, lançamento do Honda Civic. Bom, agora se prepare, pois o TV Auto está imperdível. Você está pronto? Você está ligado? Pois o TV Auto já está no ar. Por que fazer revisão do carro antes de viajar? São várias as respostas possíveis. A principal razão tem a ver com a segurança, que é um fator fundamental no trânsito. No entanto, por mais importante que seja, essa não é a única razão. É possível elencar mais alguns motivos para submeter o carro à revisão antes de viagem. O segundo está ligado à economia. Fazer a revisão do automóvel é útil para que não aconteça qualquer imprevisto durante a viagem. Se isso acontecer, pode ser que você tenha que gastar bem mais dinheiro em um conserto do que gastaria com várias revisões. O terceiro fator, não menos importante, é o transtorno de prejudicar a sua viagem. Sim, o passeio vai ser prejudicado ou até mesmo cancelado, porque seu veículo poderá ter de passar dias em conserto em uma oficina. Esse é outro bom motivo para fazer a revisão do automóvel. Por isso, antes de pensar em economizar com revisões, reflita sobre esses aspectos pelo menos e veja se não vale a pena cuidar do automóvel antes de pegar a estrada.
A seguir, você verá 6 cuidados com o carro a serem tomados antes de uma viagem. Não deixe de conferir. Chegou o carnaval e muitas famílias investem em viagens para aproveitar o descanso. Um dos pontos importantes para se preparar para essas viagens é o cuidado com o seu veículo. Aqui vão dicas importantes para as famílias terem em mente antes de colocar as bagagens no porta-malas do carro. Primeiro, revisão periódica. Um dos aspectos mais importantes para se fazer uma viagem tranquila e segura é a revisão prévia, periódica ou preventiva. É ela que vai reduzir o risco de adversidades durante a viagem. No caso da manutenção periódica, é recomendada que seja feita geralmente a cada 6 meses, ou 5.000 quilômetros, ou 12 meses, ou 10.000 quilômetros, dependendo das condições de direção, conforme informado no manual do veículo. Se você está se programando para uma viagem e sua revisão periódica está próxima de acontecer, antecipe a revisão. Você não sabe o que vai acontecer. Você pode fazer uma viagem que se torne muito longa por uma situação severa de uso, muito calor, muito tempo parado em trânsito, carro muito carregado. Caso você tenha feito recentemente a revisão, é recomendado fazer uma checagem nas condições do veículo, principalmente dos freios, pneus, suspensão, lâmpadas e óleo do motor. A revisão pode ser feita na concessionária da marca do veículo ou em uma oficina mecânica e normalmente dura apenas algumas horas. Segundo, fluidos. Um dos aspectos mais importantes para uma boa viagem é a relação aos fluidos do veículo, tais como óleo lubrificante, fluidos de direção hidráulica, de arrefecimento, de direção automática e de freio, sempre lembrando da periodicidade de troca de cada um deles. O óleo lubrificante aumenta a vida útil do motor e é essencial para o bom funcionamento e performance, pois evita o atrito excessivo entre as peças metálicas. É sempre bom verificar o nível de óleo e o período de troca, ou seja, estou próximo do meu período de troca. O recomendado é antecipar a troca. Viajar com o lubrificante com a quilometragem de troca já vencida pode causar alguns prejuízos ao motor. O lubrificante perde sua eficiência de proteção e performance. Como consequência, há uma tendência de maior desgaste do motor, perda da eficiência de proteção do lubrificante, excesso de contaminação e tendência à formação e acúmulo de borra. Continuamos com a matéria 6 cuidados com o carro antes de viajar, parte 2. Vamos falar agora de pneus. Verificar se os pneus estão calibrados já é do conhecimento de todo mundo, mas há outras características indispensáveis para a segurança do motorista e dos passageiros. Os sulcos dos pneus é uma delas. Eles têm como principal função a adequada aderência ao solo, permitindo também o escoamento da água. Conforme o pneu vai rodando, vai sofrendo desgaste e esses canais sulcos vão ficando cada vez com menores profundidades. Além de ser perigoso circular com pneu careca, é considerado infração grave e acumula perda de pontos na CNH. Existem dispositivos simples disponíveis em lojas de pneus e algumas lojas de autopeças e postos de serviço que indicam se as profundidades dos sulcos estão dentro dos limites para uso. Também é importante atentar se os pneus se encontram dentro do prazo de validade. O pneu é produzido a partir de borracha, aço, produtos químicos, óleo, entre outros materiais possíveis de envelhecimento com o tempo. Portanto, ele possui um prazo de validade, geralmente indicado codificado nas laterais. Quarto, luzes. É interessante dar uma checada se as lâmpadas dos faróis, lanternas, freios, setas e ré estão funcionando e em boas condições, pois elas dão maior segurança a todos e, caso contrário, você está sujeito a infrações. Além das lâmpadas, é bom fazer um teste se os focos dos faróis estão regulados. Caso seja necessária a regulagem ou troca, leve o seu veículo a uma oficina mecânica ou concessionária. Quinto, ar-condicionado.
Caso o veículo tenha ar-condicionado, é bom verificar se o sistema está funcionando de forma adequada e se o filtro do ar foi trocado recentemente. Por estar em um período de férias, pode haver trânsito intenso e o carro pode ficar longos períodos com o ar ligado. Portanto, é importante estar com o filtro trocado para manter a higiene do sistema e a saúde do motorista e passageiros. A longo prazo, filtros saturados e sujos podem levar males aos condutores e passageiros, como problemas respiratórios e alergias. Também pode contribuir para um maior consumo de combustível, por uma maior demanda em manter sua performance na refrigeração. Sexto, sistema de arrefecimento. É muito importante checar o nível e as condições da água do radiador misturada com o fluido aditivo para evitar superaquecimento e proteger contra a corrosão. E sempre através do reservatório específico, nunca abrir a tampa do radiador, principalmente quando o motor está quente. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que nós vamos mostrar em dicas de serviço. Bolhas nos pneus. Em auto e teste, o lançamento do Volkswagen Virtus. Segura aí, eu volto já já. Chega um novo TV Auto nas manhãs de sábado na tela da Band. Um programa que traz as novidades do mundo automotivo, conectando você à televisão, internet e rádio. Tudo de uma forma simples e dinâmica, com uma equipe com os melhores profissionais. Nós somos o TV Auto e estamos na tela da Band. Agora em dicas e serviços, como evitar as bolhas nos pneus. Bolhas nos pneus, como evitar e o que fazer quando elas surgirem. As bolhas podem surgir em qualquer momento da vida de um pneu. Elas são geradas pela ruptura e ou afrouxamento das lonas testes, ou seja, a carcaça, a estrutura do pneu. Isso ocorre devido a um impacto acidental sofrido pelo conjunto pneu e roda contra obstáculos presentes na via. Segundo a Dunlop, não existe reparo que mantenha a integridade de um pneu com bolha. Recomenda-se a troca imediata após a avaliação de um técnico especializado. Bolhas comprometem a funcionalidade, bem como a segurança dos ocupantes do veículo com um ou mais pneus nessa condição. Na impossibilidade de se desviar de algum obstáculo, evite passar com o volante virado para reduzir as chances de impacto na lateral do pneu. Recomenda-se que o pneu passe em baixa velocidade e, se for necessário, frear para reduzir a velocidade. Solte o freio alguns metros antes de atingir esse obstáculo, pois a suspensão do veículo voltará ao seu curso normal e ajudará a reduzir o impacto. A situação é agravada se a calibragem do pneu estiver incorreta, pois a deformação na lateral do pneu será ainda maior. E quando ele precisar lidar com estas situações de impactos, realizando a absorção da energia, não conseguirá efetuar de maneira eficiente. Erros durante o processo de montagem ocasionado por montagem inadequada, ausência de treinamento do profissional, equipamento incorreto e falta de lubrificação dos pneus nas rodas são as principais causas que podem causar bolhas, pois pode ocorrer um corte na borda do talão do pneu. E este corte faz com que haja a entrada de ar entre a carcaça e a borracha da lateral do produto. É importante ficar atento à calibragem dos pneus. Além de causar o desgaste irregular na banda de rodagem, pneus com a pressão abaixo do recomendado estão mais suscetíveis ao aparecimento de bolhas causadas por impactos. Lembre-se ainda que o cuidado deve ser maior se o veículo usar pneus com perfil baixo, pois sua estrutura lateral é mais rígida, dificultando assim a dissipação da energia durante o impacto. Mesmo a pessoa cuidadosa ao dirigir e atenta à manutenção de seu veículo e dos pneus, está sujeita a passar por um buraco e observar o aparecimento de bolhas na lateral do pneu. Por isso, é importante seguir as recomendações indicadas em casos de avarias acidentais. Nessa época do ano,
que muitas pessoas viajam e a temperatura do asfalto é muito, existem buracos nas vias devido às chuvas. Portanto, caso você note a presença de bolhas no pneu do veículo, faça a substituição imediata do produto danificado para sua segurança em lojas especializadas. Agora você vai saber como foi lançado o novo Volkswagen Virtus. A Volkswagen do Brasil lançou na Argentina o novo Virtus. Quem esteve lá representando o TV Auto foi o jornalista e editor Duda Godinho. Veja o que ele achou. O TV Auto veio para Buenos Aires, na Argentina, para conhecer o novo Volkswagen Virtus, que ganhou 5 versões e ficou um pouco maior. Depois de muita expectativa, a montadora lançou o novo sedã, que estreia no mercado brasileiro com visual reestilizado. Quem explicou as mudanças foi o André Drigo, gerente de desenvolvimento de produto. Então, Duda, ele cresceu. Ele recebeu uma nova dianteira, uma nova traseira e com isso ele ganhou 69 mm de acréscimo na dianteira, mais 10 na traseira, total de 79 mm de comprimento total. Lembrando que o entre-eixo do Virtus já era maior do que todos os concorrentes, com isso então o conforto interno se manteve e a largura também. Mas não foi só isso. Agora ele oferece para todas as versões faróis e lanternas 100% em LED, todos os elementos internos 100% em LED. E também o neblina nas versões High recebe também a segunda função, que é de iluminar nas curvas. Então, além de ter a função neblina, também ajuda em curvas. E aí, falando um pouco de assistências de condução, agora também as versões automáticas oferecem o ACC e o AEB, que são, na verdade, os módulos de ajuda à condução, né? O controle adaptativo de cruzeiro, que controla a velocidade em relação ao veículo da frente, faz com que você tenha um conforto de manter sua velocidade pré-selecionada, garantindo a distância do veículo da frente. E também o sistema de frenagem autônoma de emergência, que monitora a frente, fazendo com que, então, caso haja uma desaceleração, a frenagem do veículo da frente, o seu também ocorra, logicamente primeiro avisando o condutor, se ele não reagir, então o veículo freia, mitigando assim drasticamente algum acidente. Ele também ressaltou as tecnologias que só são oferecidas pela Volkswagen. Exclusivamente a Volkswagen tem alguns desenvolvimentos que a gente aplica em vários modelos, dentre eles o novo Virtus, que é o sistema de limpeza automática dos freios a disco em dias de chuva. Caso então você está conduzindo nessa condição, né, ele reconhece isso e o sistema de pinça fica limpando ali o disco periodicamente, aumentando a performance do freio mesmo em dias de chuva. O outro é o sistema de colisão, sistema de frenagem pós-colisão. Caso aconteça uma colisão, né, o sistema identifica isso e ele desacelera o veículo para também mitigar um segundo ou terceiro acidente. E também o XDS Plus, que é aquele sistema que atua em curvas, ele bloqueia o diferencial do veículo. Então, se você está numa curva, ele faz com que cada roda traga a melhor tração para que o veículo fique conduzindo exatamente numa trajetória circular, ajudando muito a entrada e saída em curva. Vamos agora mudar um pouco. Internamente, o que é que mudou, o que é que melhorou em relação à versão anterior? Internamente ele ganhou mais tecnologia e mais materiais, ou materiais mais nobres. Por exemplo, ele agora está com um carregador de celular indutivo, que a gente chama que ele é o carregador sem fio. Ele também tem o comando de ar-condicionado totalmente digital, Volkswagen Play de 10 polegadas, aliado também ao cluster totalmente digital, ou seja, todas as versões são o cockpit digital. E os acabamentos? Porque muita gente reclamava em relação ao anterior que tinha muito plástico, que era muito duro, e na minha opinião realmente era. Duda, o que é que vocês fizeram para melhorar isso? Duda, exatamente. Um dos pontos que a gente fez ouvindo os nossos clientes foi, primeiro, trocar materiais mais nobres e até mesmo materiais soft. Então agora no painel de instrumento e porta a gente colocou materiais soft, ao toque, também com linhas de costuras nesse mesmo material, ou seja, está trazendo esse elemento de sofisticação e touch alinhado a um design mais moderno. E vamos falar agora motores. Eu vi que vocês estão agora entregando 3 motores. Quais são esses? Então, começando com o 170 TSI, depois ele vai para o 200 TSI, mas tem subdivisões aí. Primeira coisa que eu gosto sempre de falar é que nós estamos democratizando o turbo. A partir de agora não existe mais motor aspirado, 100% dos Virtus entregam motor turbo. Começando no 170, como eu disse, ele é combinado com câmbio mecânico e também uma versão com câmbio automático. Velocidade máxima, 196 km, também sendo o carro mais rápido da categoria.
Indo para a versão 200 TSI, nós temos o Comfort e o High, ambos com transmissão automática de 6 marchas, também velocidade 196, o mais rápido da categoria. E o Exclusive, que é o topo de linha que nós estamos trazendo agora, com vários elementos de sofisticação e requinte, que vem com motor 250 TSI, 1.4 litros. Os motores chegam com 116, 128 e 150 cavalos de potência. O porta-malas tem capacidade de 521 litros. Ontem vocês também falaram de uma tecnologia legal que é o que acontece com todo mundo quando vai estacionar o carro naquele lugarzinho apertado, tal, que você se distrai e dá aquela encostadinha, dá aquela amassadinha, aquela arranhãozinho no carro. O que é que a Volkswagen desenvolveu para isso? Muito legal. Isso a gente tem a frenagem de manobra, que a gente chama, que é quando abaixa a velocidade, você acabou de falar. Você vai fazer uma manobra de estacionamento aí até 9,5 km aproximadamente. Caso o veículo identifique que você está chegando muito próximo do carro parado, ele emite um sinal sonoro e um alerta no cluster, e se você não frear o carro, ele freia para você, também minimizando drasticamente essas batidas aí, essas colisões de baixa velocidade de manobra. Tanto para frente quanto para trás. Para frente e para trás. O Virtus também ganhou uma inédita versão Exclusive. Começa pelo design do veículo que está modificado. A gente recebeu elementos mais escurecidos, elementos adicionais, spoilers nas laterais do veículo também, vários protetores de soleira que dá esportividade e também rodas de 18 polegadas escurecidas em 100% dos modelos Exclusive, aerofólio traseiro, também elementos mais escurecidos no para-choque traseiro. E na parte de dentro também os elementos touch com cores exclusivas. E o modo de condução, que é uma coisa que a gente está tentando empacotar tudo para o cliente receber tudo num veículo só. Além dele ter esse requinte e essa sofisticação do veículo Exclusive, dentro a gente manteve o modo de condução eco, individual e normal, e quando você vai para o esporte, ele te entrega o mesmo desempenho de uma versão GTS, tudo isso dentro de um mesmo modelo. O novo sedã será comercializado por Virtus 170 TSI, 103.990, Virtus 170 TSI automático, 112.990, Virtus Comfortline 200 TSI automático, 121.990, Virtus Highline 200 TSI automático, 130.030 e Virtus Exclusive 250 TSI automático por R$ 144.990. Você vai ver agora mercado de motocicletas e o novo Honda Civic. Aguarde. O Sudeste vem perdendo participação no mercado de motocicletas. A região fechou mês passado com fatia de 38,2%, índice que há um ano estava em 40,4% e há 2 anos, em janeiro de 2021, em 42,5%. Nesse mesmo período, a penetração da região norte subiu de 7,9% para 12,7%. A participação do Nordeste teve perda pequena, baixando de 30,9% em janeiro de 2021 para 30,5% um ano depois e para 30% em janeiro desse ano. Na mesma ordem, a fatia do Centro-Oeste foi de 9,1% para 9,6%, respectivamente. A região Sul, por sua vez, tem índice similar ao do Nordeste, tendo fechado o mês passado também com índice de 9,6%. Os dados constam dos relatórios de emplacamento divulgados mensalmente pela Fenabrave, que revelou os números do primeiro mês desse ano. A venda de motos chegou a 110.500 unidades, com crescimento de 23,2% em relação a janeiro de 2022, quando houve 89.700 emplacamentos. No comparativo com dezembro, a queda é de 16,4%. A Fenabrave mantém projeção de alta de 9% no mercado interno de motos este ano. A expectativa é positiva, já que existe uma demanda consistente por motocicletas e é possível que os emplacamentos se aproximem de 1.500.000 unidades no ano, comenta o presidente da entidade, José Maurício Andretta Júnior. O executivo lembrou que o segmento foi um dos que mais sofreu com a oferta de produtos em 2022, informando ainda que o crédito para motocicletas segue
com aprovação média de 30%. No ranking das principais marcas do mercado, a líder Honda vem perdendo participação. Deteve fatia de 69% no mês passado, ante os 75,2% de janeiro de 2022. A Yamaha ampliou a sua penetração no mercado de 18,9% para 19,5%. E a Shinerai de 1,5% para 1,7%. No caso da BMW, a elevação foi de 0,6% para 0,7%. Com motor híbrido e preço salgado, o novo Honda Civic chegou. O novo Honda Civic chega ao Brasil custando quase R$70 mil a mais do que o Corolla Altis híbrido, seu principal concorrente. A Honda anunciou o lançamento do novo Civic no mercado brasileiro. Ao contrário de seu antecessor, a 11ª geração do sedã passa a ser importada da Tailândia em versão única de acabamento. O Civic tem 4,67 metros de comprimento, 42 milímetros a mais que o antigo modelo, 1,43 metros de altura, 1,80 de largura e 2,73 metros de distanciamento entre eixos, 35 milímetros a mais. Apesar de ser um pouco mais longo, o porta-malas encolheu dos antigos 519 litros para 495 litros. As linhas do novo Civic não repetem a ousadia de seu antecessor. O design segue a atual identidade de estilo da Honda, com linhas mais elegantes e conservadoras do que o antigo Civic. A cabine ficou bem mais refinada, tanto no acabamento quanto na oferta de equipamentos. Há itens como painel de instrumentos digital com tela de 10,2 polegadas, central multimídia com tela tátil de 9 polegadas, ar-condicionado digital com 2 zonas de temperatura e um pacote de assistência de condução Honda Sensing, que inclui alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, piloto automático adaptativo, entre outros equipamentos. O motor elétrico é o que trabalha na maior parte do tempo. O conjunto híbrido traz o motor 2.0 aspirado de ciclo Atkinson, agora com injeção direta de gasolina. São 143 cavalos e torque máximo de 19,1 kgfm. Ele é assistido por 2 motores elétricos, sendo um deles o gerador e o outro de 184 cavalos e 32,1 kgfm de torque, alimentado por uma bateria de 1,5 kW. Não existe potência combinada, porque os motores não trabalham em conjunto. É um motor elétrico que atua a maior parte do tempo, sendo que o motor a combustão entra em ação em condições de velocidade mais elevada, recarga da bateria ou para alimentar o motor elétrico. Segundo os dados do Inmetro, o consumo urbano é de 18,3 km/litro e o rodoviário chega a 15,9 km/litro. Importado da Tailândia, o sedã será vendido em versão única por R$ 244.900. Bom, o TV Auto está chegando hoje ao seu final. Na próxima semana, o nosso TV Auto vai apresentar um programa todo especial, preparado com as matérias do Observatório Nacional de Segurança Viária, sobre momentos de segurança no trânsito. Então segue o TV Auto nas redes sociais. Lá tem nossos podcasts, programas e matérias e escute a gente diariamente na Rádio Band News FM. Bom, até sábado que vem, se Deus quiser, eu tô te esperando aqui, no TV Auto. Tô te esperando, hein?